Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 8/5, nós faremos uma atividade no nosso livro didático. Basta você pegar o seu caderno e olhar, ler as questões no seu livro didático e responder no caderno. O título é De Olho na Escrita, uma parte da ortografia. Como se faz o plural dos substantivos e adjetivos compostos. Relembrando, um substantivo e um adjetivo composto são aquelas palavras formadas por mais de um radical, mais de uma palavra. Couve, flor, que é um substantivo composto. Um exemplo de um adjetivo composto: azul marinho, que vai qualificar, por exemplo, o substantivo blusa, blusa azul marinho. Então, vocês devem ficar atentos às regras para o plural dos substantivos e dos adjetivos compostos. Essas atividades se encontram no livro didático de vocês, nas páginas 44 a 48. Então, queridos alunos, a atividade de hoje é no seu livro didático de língua portuguesa. Você deve responder às questões em seu próprio caderno de português, sempre escrevendo os títulos e as páginas à caneta para ficar bem organizado, conforme fazíamos anteriormente em sala de aula. O primeiro título, De Olho na Escrita, o plural dos substantivos e adjetivos compostos, nas páginas 44 e 45, números 1 e 2. E os exercícios, também referentes a este título acima, a esta temática do plural dos substantivos e adjetivos compostos. Esses exercícios estão nas páginas 46 a 48, números de 1 a 7. Vamos lá, que eu vou explicar um pouco para vocês as regrinhas do uso, do plural dos substantivos e adjetivos compostos. Quanto ao plural dos substantivos compostos, fiquem atentos. A formação do plural dos substantivos compostos depende da forma como são grafados, do tipo de palavras que formam o substantivo composto, tá? Porque existem palavras que são palavras invariáveis. Existem também aqueles que não são grafados com hífen, não se usam o hífen, e são substantivos compostos. Por exemplo, aguardente, aguardentes, girassol, girassóis, pontapé, pontapés, mal me quer, mal me queres. Para o plural dos substantivos compostos, cujos elementos são ligados pelo hífen, há algumas orientações básicas, algumas regras que nós devemos seguir. Quando as duas palavras forem substantivos, as duas vão para o plural, porque o substantivo é uma palavra variável. Couve-flor, couves, flores. Palavra-chave, palavras-chaves. As duas palavras que formam esses substantivos compostos são substantivos. Palavra é um substantivo, chave é um substantivo. Portanto, substantivo é uma classe gramatical variável. Ambos vão para o plural. Já na próxima regra, flexionam-se os dois elementos quando for substantivo mais adjetivo. Por quê? Tanto substantivo quanto adjetivo são também classes gramaticais variáveis. Amor perfeito, amores perfeitos. Adjetivo e substantivo. Agora a inversão. Primeiro o adjetivo. São também variáveis. Gentil homem, gentis homens. O numeral também é uma classe gramatical variável.
Numeral mais substantivo. Os dias da semana. Quarta-feira, quartas-feiras. Quinta-feira, quintas-feiras. Já flexiona-se somente o segundo elemento quando for formado de verbo mais substantivo. O verbo é uma palavra invariável neste caso. Guarda-roupa, guarda-roupas. Esse guarda é de verbo guardar, colocar, tá? Fiquem atentos a isso. Uma palavra invariável, por exemplo, um advérbio. Mal-humorado, mal-humorados. Alto-falante, alto-falantes. Palavras repetidas, reco-reco, tico-tico. Só o segundo. Reco-recos, tico-ticos. Flexiona-se somente o primeiro elemento quando a palavra for ligada por uma preposição, por exemplo. Olha só, substantivo, preposição clara e substantivo, água de colônia, águas de colônia. Ou substantivo e a preposição é oculta. Por exemplo, cavalo é de vapor, cavalo, vapor, cavalos, vapor. Essa preposição está oculta aí, mas eu sei que existe essa preposição. Permanecem invariáveis quando formados de verbo e advérbio. Olha só, bota, que é de botar, colocar, e fora, dentro, que é advérbio de lugar. O bota fora, eu vou modificar apenas o artigo. Os bota fora. Saca rolhas. Olha só, o primeiro é um verbo, o segundo já é um substantivo no plural. Então, não varia. Eu vou modificar apenas o artigo. Os saca-rolhas. Casos especiais. O louva a Deus. Os louva a Deus. Percebam que eu modifiquei somente o artigo. Bem te vi, a mesma coisa. Os bem te vis. Bem me quer. Os bem me queres. O próximo, o João ninguém, os Joões ninguém. Fiquem atentos a essas regrinhas. Sabemos então que quando o substantivo composto for formado por dois substantivos ou substantivo e adjetivo, numeral substantivo, todos variam, são variáveis. Todos são flexionados no plural, os dois elementos. A partir do momento que nós temos a presença do primeiro elemento sendo um verbo, ou o primeiro elemento sendo uma palavra invariável, que é o caso de um advérbio, somente o segundo elemento varia, só a segunda palavra. E palavras repetidas, somente a segunda palavra que passa para o plural. Palavras ligadas por preposição, somente o primeiro substantivo é flexionado para o plural. Vamos agora falar um pouco das regrinhas para o plural dos adjetivos compostos. Como vocês já sabem, um adjetivo faz o plural concordando com o substantivo a qual ele se refere. No entanto, quando nós temos a flexão de um adjetivo composto, nós temos algumas dúvidas quanto à composição. Qual dos dois termos nós devemos flexionar? Qual das duas palavras? Então, é sobre esse assunto que nós falaremos agora. Olha só, será que é verdes olivas, verdes oliva ou verde oliva? E agora, o que fazer? Então, é necessário conhecer bem essas regras e buscar novos elementos que nos auxiliem na formação do plural dos adjetivos compostos. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos conhecê-las. A regra geral para a flexão plural dos adjetivos compostos é
Somente o último elemento receberá a flexão de número plural. O caso, por exemplo, de uma cor, verde claro, azul escuro, o último elemento, verde claros, azul escuros. Então, vamos analisar outros exemplos. Médico dentário, médico dentários. Luso brasileiro, luso brasileiros. Verde claro, verde claros. Anglo-germânico, anglo-germânicos. Regra geral, o último elemento, a última palavra, é flexionada no plural. Já há algumas exceções. Quanto aos adjetivos azul marinho e azul celeste, eles ficam invariáveis. Blusa azul marinho, blusas azul marinho. Somente o substantivo passou para o plural. O adjetivo composto permaneceu no singular, porque é invariável. Para a palavra, o substantivo composto, surdo-mudo, os dois radicais são flexionados no plural. Menino surdo-mudo, meninos surdos-mudos. Já os adjetivos compostos que fazem referências a cores, o segundo é invariável se for um substantivo. É o caso, por exemplo, de blusa vermelho sangue. Vermelho é um adjetivo, sangue é um substantivo. Blusas vermelho sangue. Os dois permanecem no singular. É um caso de ser invariável. Outros exemplos aí, blusa verde oliva, blusas verde oliva. Carro amarelo canário, carros amarelo canário, invariáveis. Relembrando e recapitulando então, plural dos adjetivos compostos geralmente é feito com o último elemento sendo flexionado para o plural. Greco-latina, greco-latinas. Verde escuro, verde escuros. Porém, quando a cor for formada por um adjetivo, que é a cor, e um substantivo, os dois elementos permanecem no singular, pois é um caso de ser invariável. Bom, queridos alunos, finalizamos aqui uma pequena explicação sobre o plural dos substantivos e adjetivos compostos. Vocês também terão alguns exemplos no livro didático. Façam a leitura, estudem, observem atentamente essas regras. Nós temos mais exemplos no nosso livro. Qualquer dúvida no momento que vocês estiverem cumprindo a tarefa, podem me procurar no WhatsApp. Eu estarei aqui à inteira disposição de vocês. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.